Juízes, capítulo de número 3, versos, eu vou ler alguns versos aqui desse capítulo, alguns versos aleatórios, para que a gente possa entender de forma completa, em completude, o que esse texto pode nos ensinar. Então, Juízes, no Antigo Testamento, logo depois de Josué, tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Então, o 7º livro da Bíblia no Antigo Testamento, Juízes, capítulo de número 3. Juízes é quando o povo termina de conquistar ali em Josué a terra prometida. Josué morre, vem uma nova geração que não conhece o Senhor. Josué não forma um sucessor para dar sequência às conquistas da terra prometida. E Deus começa a levantar juízes, que são homens guerreiros, que levantados por Deus para poder ganhar vitórias, para poder batalhar guerras e poder ali ser instrumento de Deus para a restauração de um povo. Então, Juízes 3 está dentro desse contexto e diz assim a palavra do Senhor. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Então, Deus deixou algumas nações dentro da terra prometida, junto com o povo de Israel, algumas nações para pôr o povo na prova, para testar. Verso 2 diz assim, fez isto para filtrar, melhor dizendo, fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham experiência ainda anterior de batalha. Então, versos 1 e 2, agora versos 7 a 9. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eles se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto a Baalins e a Azera. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele entregou Israel nas mãos de um inimigo chamado Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, porque os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando esses israelitas, debaixo de opressão, oraram, clamaram ao Senhor, Deus levantou um libertador, o Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Está dando para entender aí, gente? Deus permitiu algumas nações inimigas para estar no meio da terra prometida, no povo de Israel, para treinar, para provar e para treinar o povo à guerra. O Senhor, eles fizeram coisas que o Senhor reprova, começaram a adorar outros deuses, Baalins e rei Azera. Deus ficou irado com isso e permitiu que inimigos se levantassem para poder oprimir o povo de Israel. Debaixo da opressão, o povo de Israel começa a clamar ao Senhor. Deus levanta um rei, Deus levanta um juiz, melhor dizendo, levanta um juiz, e um deles é o Otoniel, para poder libertar esse povo da escravidão. Agora mais 2 versos, verso 15 e verso 31 de Juízes 3. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eude. Então anote esses nomes aí. Anote esses nomes aí, ó. Otoniel, nomes que não são comuns da gente ouvir em pregações, e na leitura da Bíblia. Mas coloque, ó, 3 juízes. Otoniel, Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com um pagamento de tributos ao rei Moabe. 3º, Juízes, capítulo de número 3, verso 31 diz, depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Você vai entender o porquê disso aqui, ok? Então nós vemos aí Deus levantando neste capítulo 3 de Juízes, 3 homens, 3 juízes. Um deles é Otoniel, o outro é Eude e o outro Sangar. Eu vou fazer um resumo daquilo que a gente conversou um pouco, algumas lives anteriores, sobre esse texto, e vou trazer as aplicações para a nossa vida aqui, que a gente precisa ter de lições diante da guerra. Então a primeira coisa que a gente precisa recapitular e lembrar aqui, é que viver no ambiente da promessa não significa ausência de batalhas. Guarde isso. Viver no ambiente da promessa não significa ausência de batalhas. Nós esquecemos de fazer o CCC aqui, né, gente? Curtir, comentar e compartilhar. Então vamos fazer aqui, dar uma pausazinha rapidinho, porque isso faz muita diferença aí, para que mais pessoas sejam abençoadas. Vamos clicar no aviãozinho aqui em 30 segundinhos. Eu vou mandar aqui, que eu esqueci de mandar também. Mande aí para pelo menos umas 20 pessoas aí. Deixa eu mandar aqui, esqueci.
Mande aí, porque nós podemos ser bênção na vida de pessoas. Essa mensagem pode ser resposta para muitas pessoas que estão aflitas, sem direção, precisando de ouvir a voz de Deus. Então seja o instrumento de Deus agora e compartilhe. Clica no aviãozinho, compartilhe. Ok? Olha aí o tema, a P. Lacerda colocou aqui, ó. Lições diante da guerra. Então, primeira frase que eu quero deixar para você, conceito, aprendizado é: viver no ambiente da promessa não significa ausência de batalhas. Não significa ausência de batalhas. Então, nós não podemos cair na ilusão de acreditar que se você está se movendo sobre uma palavra de Deus, se você está vivendo as promessas de Deus, ou seja, eu estou vivendo o meu tempo aqui, eu casei com essa pessoa, né, foi a pessoa que Deus preparou para mim, eu estou vivendo, a minha família é uma família que Deus prometeu e eu estou desfrutando disso. Entenda, o fato de você estar vivendo uma promessa não te isenta de batalhas, ok? Eu estou tendo uma empresa, Deus me deu essa empresa, foi uma porta que Deus abriu, foi uma empresa que Deus colocou no meu coração, eu tenho palavras sobre isso, eu não abri porque eu quis, foi Deus que me deu, mas eu estou passando por tantas lutas. Então entenda, a Pia colocou aqui, os números estão subindo, pessoas estão chegando, famílias estão sendo abençoadas, glória a Deus por isso, maravilha. Então entenda, eu estou numa empresa, você vai passar por guerras, mesmo estando no ambiente da promessa, ok? Vai ter inimigos que vão te cercar, mesmo você estando no ambiente da promessa. Seja na família, seja no ministério. Eu tenho um chamado, Deus me colocou nesse chamado, eu estou andando em fidelidade, eu estou andando em santidade, eu estou andando em obediência, pastor, mas tem tanta luta, perseguição interna, perseguição externa, calúnia, difamação. Eu estou andando em Deus, eu estou debaixo de uma palavra, eu tenho convicção desse chamado, Deus já confirmou no meu coração, mas eu estou passando por tanta luta. Ok, está tudo certo, porque viver no ambiente da promessa não significa ausência de batalhas, ok? Então deixa eu fixar essa frase aqui para que você lembre dessa frase, lembre desse aprendizado. E você olha para o povo de Israel, você vai ver que isso é uma verdade irrefutável. Você vai perceber com toda clareza que em todas as etapas de jornada de vida com Deus, que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, eles sempre tiveram que travar guerras, mesmo debaixo de uma palavra. Eles estavam, por exemplo, na saída do Egito, no trajeto do deserto, foi Deus que mandou Moisés ir lá e libertar aquele povo e caminhar no deserto. Quando eles entram no deserto, já começam as lutas. Vem o povo do Egito para poder matá-los, né, arrependido por ter liberá-los, e ter um mar na frente deles. Aí eles vivem um milagre. Quando eles atravessam o mar, vem os amalequitas para lutar contra eles. Moisés tem que ir no monte, levantar as mãos e ficar com mãos erguidas até cansar, a ponto de ter Arão e Ur segurar os seus braços para que eles pudessem vencer a guerra. E Josué lá no campo de batalha, ou seja, eles estavam debaixo de uma palavra. Eles estavam se movendo sobre a promessa, mas tiveram que enfrentar guerras. Então, na saída do Egito, eles têm que passar por guerra. No deserto eles enfrentam guerras, eles enfrentam rebelião de Miriam e Arão, eles enfrentam rebelião de Corá, Datã e Abirão, em Números 16, que faz um montinho com mais de 250 príncipes, líderes, para poder difamar, para poder atacar a autoridade de Moisés, um homem que falava com Deus face a face. Olha só, Moisés estava debaixo de uma palavra. Moisés estava movendo sob direção, unção e voz de Deus, mas teve que enfrentar rebelião no meio do povo, teve que enfrentar guerras externas e guerras internas. Aí quando eles conquistam a terra prometida, Canaã, terra prometida, eles mesmo estando na terra prometida, vivendo a promessa de Deus, eles têm que invadir a Jericó, eles têm que travar batalhas contra a cidade de Ai, ele tem batalhas que Josué tem que orar para o sol parar, ficar ainda o sol ali, para eles conseguirem terminar a guerra, porque a guerra era tão longa, era tão difícil, eram tantos inimigos, que o sol parou, a rotação da terra parou sobre a nação de um homem, de tamanho era a guerra. Então a gente não pode viver na ilusão, preste atenção, não pode viver na ilusão de que o fato de você estar se movendo sobre uma palavra, cumprindo um ministério, debaixo da voz de Deus, vivendo uma promessa, vai te ausentar
de batalhas na vida. Não vai ter inimigo, vai ter injustiça, vai ter luta. Então você não pode deixar que as lutas e as aflições ditem o ritmo do seu chamado. Guarde isso. O que vai ditar o ritmo do meu chamado é a palavra de Deus. É aquilo que Deus falou e não aquilo que os homens fazem. Entende? O que vai ditar o ritmo do meu chamado, se eu vou parar, eu vou desistir, não são as circunstâncias. Não são as circunstâncias, porque Paulo, se fosse ditar o chamado dele pelas circunstâncias, Paulo não tinha dado um passo na vida ministerial. Ele enfrenta açoites, ele enfrenta prisão, ele enfrenta naufrágio, ele enfrenta acusações injustas que colocam ele na prisão, ele sofre por amor de Cristo e ele continua até o fim, a ponto dele escrever em 2 Timóteo, dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A minha fé não foi afetada e o combate que Deus me deu, eu combati até o final. O chamado, ou seja, fato de eu viver uma promessa, um chamado de Deus, não vai me ausentar de batalhas na vida. Vai passar, nós vamos passar. E Jesus também nunca deixou os discípulos enganados quanto a isso. No mundo tereis aflições. Então anote, ou relembre aí comigo, porque eu já mencionei isso aí na última live, mas há umas semanas atrás, mas relembre por gentileza, o que as batalhas da vida cristã são. Algumas características das batalhas da vida cristã. Anote. Ok? Então, só abrindo um parênteses aqui. Tem gente que é chamada por Deus que está aqui nessa manhã. Entende? Está passando por lutas e aflições. Você não vai tomar a decisão de parar ou de ficar desanimado por causa das lutas. Se existe uma palavra e você está andando em obediência, lembre, não são as lutas que vão ditar o ritmo do meu chamado, é a palavra de Deus. Ok? Então sai dessa caverna aí. Você vai continuar vencendo novas guerras. E às vezes as guerras até aumentam. Sabe por quê? Porque a gente vai sendo treinado, provado por Deus e habilitado para dimensões ainda maiores. Ok? Então, algumas características das batalhas da vida. Primeiro, são inevitáveis. A nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Ou seja, as batalhas são inevitáveis. Quanto mais você, anote isso, quanto mais você avançar em Cristo, quanto mais você avançar no reino de Deus, mais as portas do inferno se posicionarão para lhe impedir. Porque o diabo não quer que você avance sobre aquilo que é propósito de Deus. Então realmente existem principados e potestades no reino espiritual que se movem nesse reino tenebroso. E o fato de você não ver com os olhos naturais não significa que eles não existem. É impossível não travar batalhas, porque as batalhas elas são inevitáveis. Você vai ver, por exemplo, que Jesus fez tudo certo, gente. Jesus fez tudo certo. Jesus foi perfeito, Jesus foi santo. Teve que lutar contra o próprio diabo, né, lá no Monte da Tentação, pessoalmente. Teve que lutar contra legiões manifestas, né, num homem de Gadara. Ele teve que lutar com o diabo infiltrado no coração de Judas, dentro do seu time dos discípulos, gente que estava pertinho dele, né, vivendo os milagres, né, vindo dele, e ele recebendo desonra, recebendo traição, por pessoas perto de Jesus, fazendo tudo certo. Então por quê? As batalhas são inevitáveis. Você pode andar em obediência extrema, inegociável, vai enfrentar batalhas. Então, tem a segunda característica das batalhas, que as batalhas, além de inevitáveis, elas são incessantes. Vou te dar essa notícia difícil de ouvir, mas é uma realidade que não tem como se esquivar. Sabe quando vão cessar as batalhas? Somente na eternidade. Porque a Bíblia diz que o diabo fica ao derredor para nos atacar. E aqui em Juízes 3, vezes nós vemos por 3 episódios batalhas que o povo estava enfrentando na terra prometida, incessantes. Vai ter momentos de paz. Você vai ver que em Juízes que nós lemos 3, Otoniel lutou, venceu, teve 40 anos de paz. Depois, findou os 40 anos de paz, houve de novo guerra. Deus levantou o Eude. Depois ele batalhou, venceu o inimigo, teve 80 anos de paz. Depois volta a guerra. Sangar trava novas batalhas. E vence, porque as batalhas são incessantes. Até hoje, Israel enfrenta batalhas. A Lud já tinha anotado aqui da última vez, então eu vou até... Obrigado, Lud, por você ter colocado aqui
Ludmila, colocado aqui, porque aí eu vou só mencionar aqui com vocês, aqui fica mais fácil de eu passar para a parte 2. Que ótimo. Então olha aí, ó. Ludmila colocou, são inevitáveis, são incessantes, as batalhas são árduas, elas não são leves, tanto que a Bíblia nos diz em Efésios para a gente revestir de toda a armadura, só a espada não dá, tem que ser toda a armadura. Quarto, as batalhas são perigosas, tanto que Sangar tem que lutar nesse texto com 600 homens, 600 homens, você vai ver que as batalhas são desafiadoras e as batalhas elas são espirituais. Então a gente não pode trazer as batalhas que a gente enfrenta no trabalho, dentro de um casamento, no ministério, a nível de pessoas, mas travá-las no reino espiritual. Então você precisa identificar o inimigo certo para não atingir o alvo errado, tá bom? Identifique o inimigo certo para que você não atinja o alvo errado. Então a gente não pode, diante dessas informações aqui que a Lud colocou, que nós mencionamos, você não pode levar a vida cristã como um menino, mas sim como um guerreiro. Não há como avançar na promessa sem travar batalhas da vida. Não há como avançar na promessa sem travar batalhas na vida. Então, quais são as lições de uma guerra? Anote aí a primeira lição que eu mencionei. Pegou aí essas características das guerras. Então, quais são as lições? Primeiro, Deus permite inimigo ao nosso redor por um propósito maior. Deus permite inimigo ao nosso redor por um propósito maior. Isso mesmo. Deus vai permitir muitas pessoas espizinhando. Deus vai permitir muitas pessoas ali sendo instrumentos, se eu posso assim dizer, para nos treinar, nos aperfeiçoar, nos provar. E eu mostro isso biblicamente. Juízes 3, verso 1 e 2 diz assim, ó, são essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras de Canaã. Então Deus deixou algumas nações inimigas para provar o povo. E aí o verso 2 de Juízes 3 diz assim, ó, fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas. Então o texto nos mostra aqui que Deus permitiu inimigo, Deus permitiu joio, Deus permite Judas estar no meio do povo para um propósito maior. Então Deus deixa Judas entrar no time de Jesus, deixa. Deus permite joios no meio do trigo, deixa, mas por um propósito maior. E nesse texto aqui nos fala de 2 propósitos. Deus é árdua, né, Kátia? É árdua, é isso mesmo, é árdua mesmo, isso é a realidade da vida, em que a Bíblia não nos deixa aqui enganado quanto a isso. Então, quais são 2 propósitos? Você precisa ter isso claro na mente, que Deus permite muitas vezes inimigos, Deus permite muitas vezes joios no meio do trigo, Deus permite Judas no meio de time. Por que Deus permite? O texto nos fala para nos testar e para nos provar. Testa o nosso caráter, testa a nossa fé. Inimigos testam o fruto do Espírito, testa a nossa obediência, sim ou não? Meu Deus, Deus provou Abraão, Deus deu a Abraão Isaac e depois prova Abraão. Abraão me entrega esse Isaac. Deus sabia que o coração de Abraão não estava em Isaac, estava nele, que o Senhor era maior do que a promessa na vida de Abraão. Mas ele testa Abraão, me entrega o seu filho Isaac. Abraão foi lá e fez todo o processo. Quando ele levanta o cutelo para poder entregar o filho, Deus proveu o cordeiro. Ele estava apenas provando Abraão. Então Deus permite muitas coisas desafiadoras para nos provar. Então os testes de Deus, para nos testar, os testes de Deus tanto desenvolvem o nosso caráter, quanto manifesta o caráter de alguém. Então guarde isso, os testes, Deus nos testa através de lutas e provações para ver quais são as respostas que nós vamos dar, se estão alinhadas com o caráter dele na nossa vida. Porque os testes, eles tanto desenvolvem o nosso caráter, quanto manifestam o nosso caráter. Deus constantemente ele observa as nossas reações às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, como a gente reage às decepções, como a gente reage às enfermidades. São testes. Muitas vezes Deus permite
que tem implicações terrenas e eternas na nossa vida. Agora, a boa notícia é que Deus sempre nos dá força para poder vencer. Ele nos prova para nos aprovar. Os testes de Deus, Ele quer que nós passemos. Deus jamais vai permitir que você enfrente testes maiores do que a graça que Ele vai lhe dar para vencer esses testes. Então, guarde isso. Deus jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concede para lidar com esses testes. Então Ele deixa os testes Ele deixa inimigos para nos testar e Ele deixa inimigos para nos treinar. O verso 2 diz assim, ó, fez isto o Senhor apenas para treinar. Então, comece a abrir a sua visão e perceber que as lutas que você enfrenta, Deus está te treinando. Deus, através de lutas, provações, pessoas espizinhando, Judas, joios, inimigos, Deus está treinando guerreiros, Deus está treinando obreiros. Problemas treinam pessoas. Deus está treinando intercessores, Deus está treinando os discípulos. As injustiças vão vir, os inimigos vão se levantar, abandono de pessoas especiais vai acontecer, mas a projeção aumentará. O que os inimigos acham que vão te matar, Deus vai fazer te projetar. O que os inimigos acham que vão te matar, Deus vai fazer com que isso te projete. Você vai sair mais forte dessa depressão, receba em nome de Jesus. Você vai sair mais forte dessa enfermidade. Você vai sair mais forte em nome de Jesus dessa perseguição. Então, se você está cercado por inimigos, fala, Jesus, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, muito obrigado. O Senhor está me treinando para ser um guerreiro. O Senhor está me treinando para ser um pastor. O Senhor está me treinando para ser um obreiro aprovado. O Senhor está me treinando para ser parecido contigo. O Senhor está me treinando para colocar em patamares, em níveis maiores. Você recebe essa palavra? Então guarde. Deus permite inimigo ao nosso redor por um propósito maior. Segunda lição de uma guerra. Anote aí. Segunda lição de uma guerra. Deus usa pessoas improváveis e pessoas comuns para vencer batalhas impossíveis. Deus usa pessoas improváveis ou comuns para vencer batalhas impossíveis. Você pode anotar essa frase aí? Deus usa pessoas improváveis para vencer batalhas impossíveis. Deus usa pessoas improváveis para vencer batalhas impossíveis. Oh, glória a Jesus. A gente citou o nome de 3 pessoas aqui em Juízes 3 que Deus levantou para vencer batalhas grandiosas. Um deles se chama Otoniel, o outro se chama Eude e o outro chama Sangar. Deixa eu te perguntar, você já tinha ouvido falar do nome desses homens? Não, você já ouviu talvez falar de Pedro, Davi, Moisés. Mas nesse texto, Deus levanta 3 homens que a gente não ouve. Nunca, ou já ouviu muito esporadicamente o Toniel na Bíblia, quem é? Eude na Bíblia, quem foi? Sangar na Bíblia, quem foi? Foram guerreiros improváveis que Deus levantou. Obrigado, Milene. Deus usa pessoas improváveis para vencer batalhas impossíveis. Olha só, então Otoniel, o texto nos diz aqui, esses homens enfrentaram batalhas impossíveis. E foram homens comuns, foram homens que a gente diz que eram improváveis aos olhos humanos. Por exemplo, Otoniel, ele saiu para a peleja aqui contra o rei da Síria, um rei chamado Cusã Risataim, está no versículo de número 10. Esse nome significa Cusã Risataim, esse inimigo que Otoniel enfrentou, significa duplamente perverso. Né? Provavelmente era um apelido que esse homem recebeu, esse Cusã. Tamanha perversidade desse homem, ele era duplamente perverso. Então esse inimigo que Otoniel enfrentou era muito perigoso. Uma batalha praticamente impossível para um homem lutar sozinho, um homem que era duplamente perverso, que ele teria que enfrentar. Olha só, então Otoniel, um homem desconhecido e improvável, enfrenta um inimigo
praticamente impossível de ser vencido. Aí você olha o Eude, está no capítulo 3 também. O Eude está no versículo de número 15. Eude não foi diferente, ele teve que libertar o povo de Israel de um inimigo que já estava oprimindo a Israel há 18 anos. Imagina só, Deus te levantar para lutar contra um homem, contra um sistema que está prevalecendo há 18 anos. 18 anos, 18, não é 18 dias, 18 semanas, 18 meses, 18 anos, que esse inimigo sempre vencia, estava vencendo Israel, oprimindo Israel. E Deus levanta o Eude, que é Eude, um homem desconhecido, improvável, um homem improvável, que Deus levanta para poder lutar contra o inimigo dificílimo, que estava reinando há 18 anos. Aí o terceiro é Sangar, guarde esses nomes, Otoniel, Eude e Sangar. Sangar foi um homem que sozinho teve que matar 600 homens. Gente, lutar um contra o outro já é uma coisa difícil. Agora você imagina uma pessoa lutar com 600, contra 600 pessoas e vencer. Ou seja, batalhas impossíveis. Otoniel, Eude e Sangar estão enfrentando batalhas impossíveis, humanamente falando, de ser vencidas. E todos os três são homens improváveis. Mas isso nos ensina que Deus usa homens improváveis para vencer batalhas impossíveis. O que isso tem a ver comigo e com você? Batalhas aparentemente impossíveis podem cercar o povo de Deus? Sim. Pode cercar projetos de Deus? Sim. Situações que você não sabe como lidar pode assolar a sua filha? Sim. É uma demissão, é uma enfermidade, é uma perseguição. Entretanto, guarde no seu coração isso. Deus costuma usar pessoas improváveis para vencer batalhas impossíveis. Por quê? É você mesmo. Uma pessoa que não é conhecida, às vezes não é conhecida na internet, não é conhecida na sociedade. Deus vai usar a sua vida para vencer batalhas que muitos conhecidos não venceriam. Sim, Deus vai usar a sua vida. Você está esperando a resposta vir de alguém que seja talvez uma autoridade maior, e Deus está falando, vou usar a sua vida. Sabe por quê? Guarde isso no seu coração, porque não tem a ver com a força do seu braço, mas tem a ver com a força do braço daquele que peleja por você. Guarde isso. Não tem a ver. Por que Deus usa pessoas comuns, improváveis, para vencer batalhas impossíveis? E muitas vezes não usa um camarada que é mais sábio, um que é mais conhecido, aquele que tem mais recurso. Ei, sabe por que Deus vai usar você? Porque não tem a ver com a força do seu braço, tem a ver com a força do braço daquele que peleja por você. Guarde no seu coração 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 27, que diz assim, Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar os que são sábios, e escolheu para o mundo o que é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Sim, ele pega pescador e letrado como Pedro, para poder ser um instrumento de salvação e batismo de mais de 3.000 pessoas. Não tem a ver com a força do seu braço, tem a ver com a força do braço daquele que te chamou. Não tem a ver com as suas habilidades, tem a ver com a habilidade, com o poder daquele que te chamou. É isso. Então tem gente que se cerca que vai ver impossíveis de Deus na sua vida. Tem gente que te cerca que vai falar, meu Deus, mas Pedro andando sobre as águas, sim. Mas ninguém nunca andou, mas Pedro é um pescador, mas foi chamado por Deus e vai andar sobre as águas, porque Deus usa pessoas improváveis para vencer batalhas impossíveis. Impossíveis. E esse Otoniel, por exemplo, você vai ver que a Bíblia não fala, quando fala sobre Otoniel, das habilidades de guerra. Fala da descendência dele, fala, Otoniel é da família do Caleb. Caleb é o camarada que olhou, que espiou junto com Josué a terra prometida, um homem cheio de fé. Ou seja, Otoniel, ele pertencia a uma família que temia a Deus, a uma família cheia de fé, uma família que confiava em Deus. Então, o grande destaque de Otoniel não é sobre as suas habilidades de guerra, mas sobre a sua vida com Deus. O texto destaca, veio sobre Otoniel o Espírito do Senhor, então não tem a ver com as suas habilidades. As suas habilidades Deus vai usar, você pode ter coisas simples, mas o Senhor, se você andar com Deus, Ele vai fazer você transpor muralhas. Então o que vai garantir sua vitória numa batalha dentro de casa, não são seus argumentos com seu esposo, com os seus filhos. Tudo isso é importante, mas deixa eu dizer para você, o que vai garantir não tem a ver com a habilidade, a sua habilidade de fala, não tem a ver com a sua habilidade ou o seu poder econômico, não tem a ver com o poder econômico que você carrega, mas tem a ver com
O nome daquele que está com você. O nome daquele que está com você. Porque a habilidade maior é daquele que peleja por nós. Você vai ver o Eude aqui. O Eude é um cara que, o texto diz aqui, ele é filho da minha destra. O texto diz, o nome Benjamim quer dizer filho da minha destra, que ele era da tribo de Benjamim. Então, normalmente, quem fazia parte da tribo de Benjamim lutava com as duas mãos, era ambidestro. Só que no texto fala aqui que Eude era canhoto. Ou seja, muito provavelmente o Eude tinha uma limitação física na mão direita e só usava a mão esquerda. E esse camarada que não tinha característica física e limitação física para lutar a guerra, esse foi o camarada que Deus usou para poder vencer uma batalha. Para vencer uma batalha. Então olha só, não tinha habilidade, mas tinha graça de Deus. Você lembra de Moisés? Tinha dificuldade de falar, mas Deus usa Moisés, que tem dificuldade na fala, para ser um instrumento para viver, carregar uma unção poderosa de libertação. Paulo não é uma pessoa tipo muito bem apessoado, mas Deus usa Paulo para poder ser um instrumento. Então, pessoas vão olhar para você e falar, fulano sim. Pessoas, mas aquele fulano é tão calado no público, mas tem intimidade com Deus no secreto, é isso. Mas fulano é tão tímido no público, mas tem intimidade com Deus no secreto. Porque não tem a ver com as suas habilidades, mas tem a ver com a habilidade daquele, ou com o poder e com o nome daquele que te chamou. Te chamou. Estou terminando aqui a nossa live. Você já parou para pensar que Jesus não chama para o time dele mestres da lei nem fariseus, caras que já tinham conhecimento da Torá? Podia ter chamado, né? Vou chamar aqui um fariseu, um mestre da lei, um escriba, que já sabe tudo aqui sobre o Novo Testamento, no Antigo Testamento, que sabe de cor, que ensina. Jesus não chamou os mestres que ensinavam com habilidade extrema. Jesus chama pescadores, ou seja, Jesus chama coletor de impostos, cobrador de impostos. Jesus chama gente improvável. Gente improvável. Ele vai lá e entra na casa de Zaqueu. Ele usa a mulher samaritana, que tinha que buscar um horário que ninguém podia estar, porque era uma mulher rejeitada, uma mulher que se envolvia com vários homens. Ele fala com essa mulher que depois que essa mulher é alcançada por ele, pela graça dele, volta a Samaria, anuncia o que você viveu. Essa mulher se torna um instrumento, uma mulher improvável, se torna um instrumento para ganhar uma cidade. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Então Deus vai usar gente improvável. Deus vai surpreender. Porque não tem a ver com a força do nosso braço, com a habilidade, com o nosso poder econômico, mas com o poder daquele que nós servimos. Ande em intimidade com Ele e você vai ser surpreendido pelo Senhor. E eu encerro essa live. Três lições para uma guerra. Primeiro, Deus permite inimigo ao nosso redor por um propósito maior, que é nos provar e treinar. Segundo, Deus usa pessoas improváveis para vencer batalhas impossíveis. E último, Deus usa armas incomuns para vencer inimigos perigosos. Deus usa arma incomum. Isso aí, eu sou improvável. Pode colocar aqui, hashtag, eu sou um improvável que Deus vai usar. Eu sou um improvável que Deus vai usar para a glória do nome dEle. Amém. Lari Brunelli, Deus, de repente de Deus vai vir. Se você anda em intimidade, de repente de Deus vai vir. Terceira e última lição, Deus usa armas incomuns para vencer inimigos perigosos. Olha só, Deus usa um cara que é canhoto para poder vencer um rei, e Deus usa Sangar com uma guilhada de bois, no verso 31, para libertar um povo. Sim, Deus usa um cara canhoto para vencer um rei que dominava Israel 18 anos, e Deus usa Sangar, que não tinha armas apropriadas de guerra, para vencer 600 homens. Ele não tinha lança, ele não tinha espada. O único instrumento dele é a guilhada de boi. Sabe o que é uma guilhada de boi? É uma vara forte com cerca de 2,5 metros de comprimento, que tinha uma ponta afiada de metal, né, para tanger o gado e para limpar o arado. As pessoas, os boieiros ali, né, eles usavam para poder tocar o boi. Deus usa esse homem que estava com a vara para tocar o boi
para ganhar batalha contra 600 homens. 600 homens. Então guarde essa última lição no seu coração. Pare de focar naquilo que você não tem e use aquilo que Deus já te deu. Anote aí. Isso, Patrícia. É isso aí, Patrícia. Eu sou uma improvável. Vou encerrar a live agora. Isso, eu sou improvável. Obrigado, Gilmara. Deus usa armas incomuns para vencer as batalhas. Agora anote essa última frase. Pare de focar naquilo que você não tem e use aquilo que Deus já te deu. Já te deu. Porque o poder não está na arma humana que você tem, mas na unção que você carrega. Eu sou uma improvável. Isso aí. Davi derrota um gigante com uma funda. Gideão derrota um exército inteiro apenas com cântaros e tochas. Sansão extermina 1000 filisteus apenas com uma queixada de jumento. É pouco provável a gente ver alguma academia militar usando esses recursos, porque não tem a ver com o que eu carrego nas mãos. Essa batalha que você está travando, a vitória não tem a ver com o que você carrega nas mãos, mas com o que você carrega no coração. Porque batalhas espirituais se lutam com armas espirituais. Então, quando Deus vai guerrear, Ele costuma escolher os soldados que parecem mais improváveis, dá a eles armas mais incomuns e por intermédio deles obtém os resultados mais imprevisíveis. Olha o que o Warren Wiersbe diz. Quando Deus vai guerrear, costuma escolher os soldados que parecem mais improváveis, dá-lhes as armas mais incomuns e, por intermédio deles, obtém os resultados mais imprevisíveis. Então, a maior preocupação que eu e você devemos ter é em andar em intimidade com Deus. A guerra, ela é espiritual. Então as batalhas, as armas devem ser espirituais. Comece a orar como você nunca orou. Não deixe que as circunstâncias paralisem o seu chamado. Não deixe. Se mova sobre a voz dele, não sobre a voz das circunstâncias. Entenda que Deus vai usar você mesmo sendo uma pessoa improvável diante da sociedade. Porque não tem a ver com as suas habilidades, tem a ver com o poder dele. Não tem a ver com aquilo que você carrega nas suas mãos, mas com aquilo que você carrega no seu coração. Que Deus use a sua vida, que você se posicione como um guerreiro do Senhor diante dessa guerra. E eu declaro que batalhas impossíveis serão vencidas e o nome de Jesus será glorificado. Famílias restauradas, eu declaro em nome de Jesus. Casamentos que para todos estavam acabados, o Senhor vai restaurar em nome de Jesus. Empresas que aos olhos de muitos estavam falidas, Deus vai restaurar em nome de Jesus. Ministérios que estavam abandonados, o Senhor vai restaurar em nome de Jesus. Deus está ativando chamados, pessoas que se sentiam incapazes. Realmente nós somos incapazes, mas é Ele quem nos capacita e nos levanta. O Senhor te ative, te levanta e te usa no poder do Espírito Santo e para a glória de Deus, Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que nós tenhamos uma terça-feira conduzida pelo Espírito Santo, forjado pela palavra, guiado em detalhes por Ele, com vitórias em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Graça e paz seja sobre o seu coração. Se Deus assim quiser, na quinta-feira nós estaremos de volta juntos. Que essa palavra seja cravada no seu coração, em nome de Jesus. Obrigado. Tchau. Graça e paz.